Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês. E neste domingo, Iporá e Vila Nova se enfrentam no estádio Ferreirão pela sexta rodada do Campeonato Goiano, né? Sexta rodada da primeira fase. E a partir de agora eu vou trazer para vocês as informações e também o que eu espero, né? O que deve ser esse jogo lá no Ferreirão. No duelo do meio de semana, né, da última quinta-feira, o Vila Nova aplicou 5-0 na equipe do Iporá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, inclusive encerrando o primeiro turno do Campeonato Goiano como líder geral da competição. Mas como a disputa ali está muito acirrada, ontem o Atlético ganhou da Aparecidense, assumiu a liderança do grupo B, chegando a 12 pontos. O Vila Nova tem neste momento 10. E o Goiás, que ganhou também, né, o seu jogo contra o Goianésia pelo grupo A, também chegou a 11 pontos. E na classificação geral, que não vale muita coisa, né, nessa primeira fase, só vale nas outras para a questão de quem vai jogar em casa, os confrontos das quartas, da semi e da final. O Goiás também superou o Vila na pontuação. Mas se o Vila vencer o Iporá neste domingo, o Vila reassume a liderança do grupo B e reassume também a liderança geral do Campeonato Goiano. Eu vou trazer para vocês o retrospecto das duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. 10 jogos com 6 vitórias do Vila Nova e 4 empates. O Iporá nunca ganhou da equipe colorada. O Vila marcou 24 gols nestes 10 confrontos e o Iporá marcou 6 gols. Aliás, nesses últimos encontros, né, aqui em Goiânia, 2 goleadas em 2021 e também neste ano. O Vila Nova venceu o Iporá por 5-0. Agora, vou trazer para vocês a provável escalação do Iporá. O Iporá que trocou de treinador após a derrota da última quinta-feira. Everton Goiano deixou o cargo e o Edson Silva foi quem assumiu. O provável Iporá é o mesmo que iniciou o jogo no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Clériston, Douglas Silva, Lídio, Jefferson e Ramon, Bosco, Renato Soares, do Gaia, Regis Potiguar e Denner. Lá na frente, o Thiago Pará. Para esse jogo de hoje, a tendência é que o Vila faça apenas uma modificação, que é o retorno do volante Pablo. Agora, pode ocorrer de o Vila também, por conta de desgastes e pensando no futuro da competição, poupe alguns jogadores. Essa possibilidade existe. Aí é mais difícil você desenhar um time provável. Mas se o Vila não tomar essa opção, né, de poupar jogadores, o provável Vila Nova para hoje é este aí. Com George, Moacir, Donato, Renato e Formiga, Pablo voltando ao time no lugar do Vitor Graziani, Arthur Rezende, Mateuzinho, Wagner, Jean Silva e lá na frente o Cleiton. Eu vou fazer o meu comentário em cima desse time. Né? Se o Vila for poupar, é difícil você prever quem é que serão os poupados, porque isso quase sempre é definido por exames. Né? Aqueles jogadores que têm um CK mais alto, ou seja, uma possibilidade maior de se contundirem muscularmente, eles são poupados. Aí vamos dizer assim, é uma definição do departamento de fisiologia do clube e não do departamento técnico comandado pelo Igor Magalhães. Bem, o Vila Nova tem mais time, né, deixou isso muito claro no primeiro jogo. O jogo fora de casa ele muda a configuração, isso evidentemente o Iporá joga em casa, em um gramado, em um campo, né, menor, que sempre trouxe dificuldades para as equipes da capital. Você nunca viu os times da capital chegando em Iporá e atropelando o Iporá, pelo contrário, quase sempre tem muitas dificuldades lá. E outra coisa, o placar de 5-0, ele não diz o que foi o jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga. Ele diz o que foi o ataque do Vila, que conseguiu criar muito e fazer 5-0, mas defensivamente o Vila sofreu muito, o Iporá criou várias oportunidades, inclusive obrigando o goleiro George a fazer pelo menos 4 boas defesas dentro do jogo.
evitando gols da equipe do Iporá. Então o Iporá também conseguiu criar no sistema do Vila. O Iporá não teve, foi a mesma eficiência ofensiva que o Vila Nova teve. Evidente que isso muitas das vezes passa por qualidade técnica. Surgem as oportunidades. Aquele time tem mais qualidade técnica, normalmente aproveita melhor essas oportunidades. E foi isso que o Vila fez neste jogo no Estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Mas mesmo assim eu vejo o Vila como favorito para o jogo. É a tendência de uma nova vitória colorada. O Iporá soma apenas 2 pontos até o momento, apesar de ser esse time valente, mas é um time que tem deficiências técnicas, tem uma defesa frágil e tem um ataque que, apesar de criar, tem muitas dificuldades em marcar, né? Então isso acaba pesando muito contra a campanha da equipe de Iporá, que vai para esse segundo turno para lutar contra o rebaixamento, né? Uma luta pesada. O último colocado deste grupo será rebaixado. Então o Iporá sabe que a luta dele ali é contra o Craque e contra o Goiatuba. Só que o Iporá já começa a ficar numa desvantagem grande. Ele tem uma desvantagem hoje de 3 pontos para o Goiatuba e uma desvantagem de 5 pontos para a equipe do Craque. Não é fácil você reverter essa vantagem em 5 jogos, especialmente tendo nesses 5 jogos um jogo contra o Vila, um jogo contra o Atlético, um jogo contra a Aparecidense. Então o Iporá vai passar muito para mim a salvação do Iporá pelos duelos contra a equipe do Craque e contra a equipe do Goiatuba. O jogo contra o Goiatuba é em Goiatuba e o jogo contra o Craque será na cidade de Iporá. Já o Vila parte para brigar por essa liderança, né, por terminar essa primeira chave, essa primeira fase na ponta da chave. E jogos como este contra o Iporá você não pode falhar, né, porque o Atlético vem ali sempre ultrapassando o Vila após as rodadas, tem jogado primeiro, o Vila recuperou a liderança na última rodada e hoje tem a oportunidade de recuperar também. Aliás, o Vila assumiu a liderança, né, na última rodada e hoje tem a oportunidade de recuperá-la. Mas a briga é bem intensa e se o Vila continuar, né, nessa batida de vitórias, a tendência é que ela siga até o clássico entre as duas equipes, né? Aí um duelo mais pesado. O Vila que já tem a Aparecidense no meio da próxima semana. Taticamente o Igor não deve mudar muito a sua equipe. A tendência deve manter esse 4-2-3-1 com o Matheus pelo lado direito, o Jean Silva pelo lado esquerdo e o Wagner centralizado. O Vila não tem até agora o hábito de marcar, fazer uma marcação em linha alta. Quase sempre o Vila deixa o adversário sair jogando para apertar a marcação mais no meio campo e roubar a bola e tentar o contra-ataque. E o Vila tem conseguido criar com o adversário posicionado, né, o que não é fácil. O Vila criou com o Atlético posicionado, o Vila criou com o Iporá posicionado, né? O que é o adversário posicionado? Com as suas linhas baixas, próximas da sua área. Mesmo assim, o Vila tem conseguido ser criativo ao ponto de encontrar espaço nessas defesas e fazer os gols. Nas duas últimas rodadas, um aproveitamento fabuloso do ataque do Vila, que marcou 8 gols, 3 diante do Atlético e 5 diante da equipe do Iporá. Depois do jogo, eu faço um novo vídeo para falar as minhas impressões deste Vila Nova e Iporá, lá no Estádio Ferreirão. Para você colorado, deixar um convite, amanhã, segunda-feira, às 20 horas, eu recebo aqui no canal, no Papo Tático, o técnico Igor Magalhães, né? Ele vai conversar conosco, falar sobre as suas visões táticas do futebol. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.